Eu vejo muitas pessoas falando aí, o Bitelo não precisa disso, ele consegue natural, que não sei o que. Mano, eu vou ser o estraga prazeres aqui de vocês, rapaziada. O mundo não é um arco-íris, tá? Ele não vai conseguir chegar no auge de um esporte de força sem tomar nada. Então, quanto mais cedo ele adiantar esse caminho, mais cedo ele sai fora disso e ele consegue segurar o BO aí. Médico acusa Bitelo de estar mentindo sobre os seus exames e ele não ser natural. Será que é isso mesmo, rapaziada? É isso que a gente vai debater aqui hoje. Mas antes, eu já tenho que te lembrar pra você se inscrever no canal pra gente chegar na nossa meta de 40 mil inscritos, galera. Faltam poucas pessoas pra que isso aconteça, faltam menos de 500 pessoas. Então, se você não é inscrito aí, mano, já se inscreve porque fortalece o meu trampo e ajuda aí a dar engajamento no canal, beleza? Bora bater a meta dos 40 mil. E é claro, velho, tá pensando em comprar um suplemento de qualidade? Site da Growth, vocês já tá ligado, né, mano? E eu quero agradecer pra todo mundo aí que tá utilizando o cupom Monstrolândia. Você que utiliza o meu cupom, mano, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você sempre me ajuda quando vai fazer sua compra e usa o cupom Monstrolândia aqui no site da Growth, rapaziada. Lembrando que aqui continua sendo o melhor custo-benefício do mercado pra comprar o seu suplemento. E tá interessado num equipamento top de qualidade de powerlifting, musculação, crossfit ou jiu-jitsu, direto da fábrica pra sua casa? hunteresports.com.br é o site que você deve acessar. Aqui é praticamente comprado atacado, mano. Não vai ter custo de lojista, vai chegar na sua casa rápido e você vai ter um equipamento top. Então acesse o site da Hunter e usa o cupom Monstrolândia também. Bom, galera, antes da gente entrar no contexto do assunto aqui, vamos primeiro entender o que tá acontecendo. Bitelão foi fazer um check-up geral lá, juntamente com o Paulo Musi. Ele tava relatando que ele tava tendo uns problemas aí de ânimo, tava dando um desânimo no menino ali, não tava jogando bola direito, tava meio cabisbaixo. Isso comumente é sinal de testosterona baixa. E ainda mais pra ele, que é um cara ativo e até demais, que a gente sabe, mano, que o Bitelo tem o treinamento de powerlifting, tem os compromissos dele ali, né, que ele tem que honrar. É uma rotina muito corrida. Isso, querendo ou não, pro homem, pra saúde do homem em específico, se o cara dorme mal, se o cara se alimenta mal, isso aí, ó, vai marretando ali a sua testosterona e a tendência é diminuir conforme o tempo. Ainda mais se você não usa nada. Porque quando você usa os venenos, você repõe de forma artificial o que estaria em queda. Quando você não usa, você é natural, o tempo que seu corpo demora pra recuperar é muito grande. E ainda mais se você não favorece essa recuperação, tendo um sono de qualidade, tendo uma alimentação de qualidade, vai demorar, assim, infinitamente mais, entendeu? E aí, cara, ele foi fazer esses exames com o Musi aqui. Eu vou rodar uma prévia só pra gente ver como é que tá a situação dele. E depois a gente vai pra essa postagem aqui do Old School Maromba News. Aí o Dr. Wesley Henrique aqui, eu não sei a especialidade dele em medicina, mas eu sei que ele é médico, depois a gente dá uma olhada. Tá falando aí que isso pode ser sinal de eixo suprimido por uso de anabolizantes e não por questões naturais. Vamos dar uma olhada e tentar entender mais ou menos o que ele tá querendo dizer. O nível de demanda que você tem muscular é muito grande, tá? A gente vê pela sua TGO e pela sua TGP, que são marcadores que mostram pra gente o quanto você está degradando massa muscular, por exemplo. Quando a gente pega um paciente que não faz exercício, normalmente a gente relaciona a TGO e TGP para alterações de fígado. Quando a gente pega um paciente que faz exercício, você já não pode mais fazer essa relação, você tem que fazer outras avaliações. Como a gente sabe que é muscular? Por causa do nível dessa substância aqui, o CPK, né, a creatina fosfoquinase, né? Ela é uma enzima que está associada à contração muscular e que nas pessoas normalmente ela é 50, 60. Por que em você é 3.294? Porque em você isso daí é o nível de trabalho físico que você faz. Toda vez que o músculo trabalha e muito intenso, ele libera muita CPK. É mesmo? Interessante essas paradas, né, rapaz? Agora, nem sabia então a gente vai medir o seu trabalho nesse período. Só que tem uma coisa importante. E isso é o que a gente vai ter que tratar. Sua testosterona ela tá muito baixa. É mesmo. Testosterona normal, ou esperada para você, seria alguma coisa entre 600, 700, 800, que são os níveis... que a última vez que eu fiz um exame deu uns 800. Isso é o normal para você, né? Então, a gente chama de horizonte azul. Quando você vê um paciente que tem uma testosterona de 600, 800, tá? É que nem sal. Sal demais estraga a comida, mas põe sal de menos pra você ver como não dá pra comer. Porque sal é ruim também. O hormônio funciona assim. Ixi. Então, assim, uma testosterona abaixo de 400, ela já faz você ter aumento do risco de doença metabólica. Então, diabetes, hipertensão e obesidade. Nossa. Uma testosterona abaixo de 350, ela aumenta o risco de evento agudo, infarto e acidente vascular cerebral, né? Aqueles derrame. Isso ele tá falando pra homem, tá? Pra mulher já é outro rolê. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Inclusive, isso daqui, essa testosterona aqui, ela pode estar empurrando o seu
a sua hemoglobina glicada para deixar você mais perto do pré-diabetes. Então, antes de te dar uma medicação para baixar açúcar, essas coisas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar um jeito de você fazer a dieta, né, que o Giga está te ajudando. Precisa fazer. Não tem muito para onde você correr. Isso é uma coisa que você vai ter que se conformar, sentar e resolver assim. Não é se você vai fazer ou não, é como que você vai fazer para conseguir. Certo. Mas é isso, rapaziada. Vocês viram aí, né, que o Muzi fez uma leitura dos exames dele e constatou essas coisas. Só que o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, os níveis de HDL e LDL dele. Porque o médico, mano, ele comenta o seguinte aqui, ó, no corte do Maromba News. Vou até ampliar a tela pra ver se vocês conseguem ver. Por que não mostram marcadores de LH e TSH? Um cara que treina como ele treina, ter texto baixo, estranho, hein? Provavelmente já utilizava e suprimiu o eixo. Agora criaram uma novelinha para ele sair do natural. E realmente, galera, é um questionamento válido, mano. No caso aqui, ele falou de TSH, mas ele quis dizer FSH, né? Aqui mais para baixo ele corrige o comentário. Que são hormônios folículos estimulantes. Que hormônios são esses, galera? Normalmente são hormônios, mano, que estão atrelados a nossos folículos capilares, velho. Tem muito exame antidoping que usa como base esses hormônios. Por quê? Porque são rastros que ficam, principalmente no cabelo, na nossa pele, de uma pessoa que utilizou recurso ergogênico. Quando a pessoa faz a utilização, normalmente a tendência é esses hormônios aumentarem e demorar bastante tempo para eles abaixarem. E aí é por isso que muitas pessoas que relatam queda de cabelo com o uso dos venenos é por conta disso. E aí começa a ter esse tipo de colateral. Então o questionamento dele é bastante plausível. Realmente no vídeo eles não mostram o LH e o FSH. Só que por que eu falei do HDL e do LDL? Porque, rapaziada, normalmente quando alguém faz o uso de alguma coisa, a tendência é subir, principalmente o LDL. É comum ele estar mais alto do que o aceitável para um ser humano natural. O que é o LDL? O LDL, galera, é o nível de colesterol ruim, mano. E a gente for ver aqui, ó, o do Bitelo tá em 106. E o HDL dele, que é o nível bom, tá em 47. Se vocês jogarem aí no chat GPT, mano, ele já vai resumir basicamente aqui pra você o nível ideal de um ser humano sem o uso de anabolizante. Se a gente for pegar aqui, ó, o HDL, que é o colesterol bom numa pessoa natural, o ideal seria acima de 40 mg por decilitro em homens. E o bitelão tá com 47. Então ele tá dentro dos parâmetros. Normalmente quando você faz o uso dos recursos, a tendência com o tempo é o HDL diminuir. E o LDL, que é o colesterol ruim, o ideal, galera, para um homem natural é que ele esteja abaixo das 100 mg por decilitro. Só que o aceitável é de 100 mg até 129. E se a gente for ver aqui, o LDL do Bitelo tá em 106, mano. Então ele tá muito próximo ali do ideal pro aceitável, para um colesterol aí de alguém que na teoria usaria os recursos. Por que eu falo isso? Porque se a gente for ver aqui, ó, um cara que usa os hormônios, os padrões comuns de HDL, é o HDL do cara cair para 20 a 35 mg por decilitro e o LDL subir para 130 até mais de 200 mg por decilitro para um usuário de esteroides, velho. Ou seja, foge completamente dos padrões que a gente tá vendo aqui no exame do Bitelo. E o doutor, ele questiona, né, mano, pelo fato dos caras não ter mostrado o LH e o FSH. Só que em contrapartida mostraram LDL e HDL, galera. E eu acho, mano, que se o Bitelo fizesse o uso de alguma coisa, provavelmente a gente pegaria ele ali. E aí tem mais comentários aqui, ó, bem pensado. Eu também acho, 220 de texto não levanta nem 100 kg. Aí o médico comentou aqui, ó, só para reformular, para entender melhor, cortisol está a 10,8. Esse valor está dentro do normal, dependendo do horário. Portanto, nesse caso, não aparenta uma inibição do eixo. Além disso, treinando intenso não costuma derrubar testosterona para 200 em jovens saudáveis. Overtraining pode reduzir sim, mas não para esse nível. E outro fator é o nível do CPK dele altíssimo, que é característico da profissão dele. No meu ponto de vista, falta exames como LH e FSH, prolactina, estradiol. Acredito que teve uso prévio de anabolizantes com o eixo suprimido. Esses exames não é típico de um jovem saudável natural de 23 anos. Mas aí que tá o BO, rapaziada. O Bitelo, ele tá relatando isso por causa da rotina dele. O cara falou aqui, ó, do CPK tá altíssimo em relação à profissão dele. O Bitelo, ele não é mais servente de pedreiro. O Bitelo, ele é powerlifter agora, que não deixa de ser uma parada que, mano, o cara ergue peso pra caramba. Então o CPK tá alto por causa do fato dele treinar pesado. Só que a testosterona aqui tá baixa, não é exatamente por overtraining que o Muzi deixa claro, e sim mais pelo fator, galera, do Bitelo não tá seguindo o que é pra seguir em questão de descansar
bem e se alimentar bem, mano. O Bitelo simplesmente tá na mesma rotina que ele tinha antigamente, pelo que eu percebi. O Bitelo falou que tem dia que ele sai pra gravar e ele vai almoçar às 5 horas da tarde, mano. Tem dia que ele vai dormir 4 horas da manhã e acorda às 6, 7 pra gravar. Ou seja, a gente teve a impressão de que essa rotina dele tinha mudado e ele tava se dedicando mais no esporte, que por um lado é verdade, porque ele deixou claro que os treinos de powerlifting dele agora tem um momento só para o treino de powerlifting, porém por outro lado, ele não tá conseguindo compensar o descanso de uma maneira adequada, devido à própria rotina que ele tem aí. Não sei se ele tá fazendo presença VIP pra Max, pra ele tá viajando, não sei como que tá agora esses compromissos dele, ou se é só em questão de gravação de vídeo, só que é exatamente por isso que a testosterona dele tá baixa. O doutor aqui, ele se baseou muito pelo corte aqui do Instagram, mas o Muzi deixa bem claro que não vai ter outra alternativa pro Bitelo a não ser seguir uma dieta adequada e dormir direito. Então, por mais que os caras não tenham mostrado esses marcadores que o doutor aqui fala, né, marcadores muito importantes pra saber se o cara usou alguma coisa, cara, eu acho realmente que a testosterona do Bitelo tá baixa por causa da rotina, não é por questão de uso das paradas e ter parado de usar. Porque se fosse um eixo suprimido, eu acredito que nem 200 estaria a testosterona dele. Eu acho que estaria bem menor que isso. E como fala no vídeo também, o Bitelo, ele já tinha feito outros exames de testosterona e ela tava beirando a casa dos 800 ali. Então esse teste que o Muzi fez aí, ele analisou ali momentaneamente. Ou seja, naquele momento a testo do Bitelo tava tendo esses níveis de 200 miligramas. Só que, mano, se o cara ajustar essas características que eu falei aí, de sono, dieta, ele vai começar a suplementar ferro agora também, porque ele tá quase anêmico. O Bitelo, daquele tamanho, tá quase anêmico. Eu acredito que naturalmente os marcadores dele já vão voltar para o que era, que é o que o Muzi deixa claro no vídeo, que não pretende entrar com o uso de hormônio agora, com testosterona, com durateston, pra repor isso. Eles querem fazer isso de uma maneira realmente natural. Ele fala, é desculpa pro Bitelo usar hormônio, ou voltar a utilizar hormônio, né, porque ele deixa entender que o Bitelo já utilizava. Cara, eu vou deixar a minha opinião agora, essa aqui é a minha opinião no vídeo. O que eu tô falando aqui a partir de agora é o que eu acho. O Bitelo, ele tá falando aí que ele quer começar no Strongman, ele tá pretendendo se dedicar lá pra Giants Live, essas paradas. Pra mim, quanto antes ele começar a fazer o uso, melhor. Baseado no que eu acompanho, baseado na rotina de um atleta de Strongman, que é muito diferente de um atleta de powerlifting, quanto antes ele começar a utilizar os recursos, melhor. E eu acho que pra ele começar, ele não vai precisar de uma desculpa dessa aí. Ele não vai nem precisar inventar que ele tá precisando de testosterona. Basta ele deixar claro pro público dele, galera, a modalidade que eu quero praticar agora, todo mundo toma. Se eu não tomar, eu vou ficar muito atrás do esperado. Tá se fazendo necessário para que eu atinja um grau de eficiência nesse esporte. Porque o Strongman, galera, os caras que vivem o Strongman de verdade mesmo, em alto nível, Raftor, Mitchell Hooper, Brian Shaw, Ed Hall, todos esses grandes nomes do Strongman, a vida do cara é no limite, literalmente. É no limite do treino, é no limite da dieta. Os caras fazem dieta ultra mega calórica, é dieta de 10 mil calorias pra mais, e é no limite das paradas, mano. Os caras usam ali até o talo, até a tampa, pra poder extrair o máximo que eles conseguem do potencial de força deles. Tanto que o próprio Ed Hall tirou o pé do acelerador por questões de saúde. Depois que ele bateu o recorde lá de 500 quilos de terra, ele decidiu dar uma parada por causa do sobrepeso que ele tava. O cara tava ali com 200 quilos. Hoje ele tá mais leve, ele tá ali na casa dos 150, 160, que ainda assim é muito peso pra um ser humano normal, mas pra ele é um peso que ele consegue administrar melhor a saúde dele ali. E ele mesmo decidiu parar com isso por causa disso, mano. Porque o cara novo, o cara tem família, e ele viu que se ele continuasse nesse ritmo, ele provavelmente não veria nem o filho dele se formar na faculdade. Então muitos atletas de Strongman, eles vão até o limite por um determinado tempo. Depois que eles batem as marcas que eles querem, eles fazem tudo que eles têm que fazer, eles simplesmente se aposentam, porque não tem como um ser humano manter aquilo por muito tempo. Só que pro Bitelo chegar nesse alto nível, chegar nesse alto rendimento, quanto mais cedo ele começar a acelerar, melhor, porque mais cedo ele vai poder parar, galera. Porque também tem esse fator. Quanto mais jovem o cara é, mais ele aguenta porrada. Se o Bitelo decidir acelerar na hora que ele tiver velho, talvez o corpo dele não aguente. Então é ideal que hoje ele aí com seus 25, 26 anos comece a fazer esse trabalho para que ele bata o auge dele nos 30. E aí nos 40 ele tira o pé, se essa é a pretensão dele. Se ele deixar para fazer isso muito lá na frente, muito mais tarde, eu vejo muitas pessoas falando aí, o Bitelo não precisa disso, ele consegue natural, que não sei o que. Mano, eu vou ser o estraga prazeres aqui de vocês, rapaziada. O mundo não é um arco-íris, tá? Ele não vai conseguir chegar no auge de um esporte de força sem tomar nada. Então quanto mais cedo ele adiantar esse caminho, mais cedo ele sai fora disso e ele consegue segurar o BO aí. É a verdade, nua e crua. Fechou, galera? Se inscreve aí no canal, mano. Bora bater a meta de 40 mil inscritos. Não se esquece de usar o cupom MONSTROLândia nos meus patrocinadores. Papai Monstro deixando com Deus no
forte abraço, valeu e falou.